que esta queda drástica de uma vida de 700 anos para menos de 100 anos de duração durante este segundo período foi devido a uma intensificação de uma condição de falta de serviço aos outros. Quando a sabedoria e o amor são rejeitados, porque nós somos fractais do Criador, então nós estamos aqui para experienciar e aprender a lei do um. Esse aprendizado ele não foi abrigado na alma. Essas entidades foram visitadas pela Confederação e desejaram permanecer para ajudar a consciência planetária. O ser de luz apareceu, falava da unicidade e infinitude de toda a criação e daquelas coisas que aguardam os que estão prontos para a colheita. Conhecido como Santo Agostinho é de tal natureza. A conhecida como Santa Teresa, de tal natureza. Aquele conhecido como São Francisco de Assis, de tal natureza. Outras entidades da Confederação apareceram aos Atlantes que atingiram o nível de compreensão filosófica. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nesse nosso encontro vamos continuar falando sobre Atlântida, sobre Ra, que é uma entidade de sexta densidade que vem com um grupo de entidades do planeta dele e vem para a Terra para ensinar a lei do um às civilizações, diferentes civilizações que estavam vivendo há mais de 10 mil anos aqui no nosso planeta. Ele veio várias vezes. Quem não viu ainda esse vídeo, eu vou deixar o link desses dois vídeos anteriores aqui na descrição desse vídeo. Eu separei alguns trechos do livro para que vocês entendam e a gente vai fazer algumas análises aqui. O questionador. Posso assumir então que esta queda drástica de uma vida de 700 anos para menos de 100 anos de duração durante este segundo período de 25 mil anos foi devido a uma intensificação de uma condição de falta de serviço aos outros? Isso está correto? Eu sou Ra. Isso está em parte correto. No final do segundo ciclo, a lei de responsabilidade começou a ser efetivada pela capacidade crescente das entidades de apreender as lições que devem ser aprendidas nesta densidade. Assim, as entidades descobriram muitas maneiras de indicar uma natureza belicosa, não apenas como tribos ou o que vocês chamam de nações, mas nas relações pessoais, umas com as outras, tendo o conceito de escambo cedido em muitos casos ao conceito de dinheiro. Além disso, o conceito de propriedade ganhou ascendência sobre o conceito de não propriedade individual ou grupal. Cada entidade, então, recebeu muitas maneiras mais sutis de demonstrar serviço aos outros ou serviço a si, mesmo com a distorção da manipulação dos outros. À medida que cada lição era compreendida, aquelas lições de compartilhar, de dar, de receber com gratidão gratuita, cada lição podia ser rejeitada na prática. Sem demonstrar os frutos de tal aprendizado, ensinamento, o tempo de vida tornou-se muito reduzido, pois os caminhos da honra, dever, não estavam sendo aceitos. Questionador. Esse tempo de vida encurtado ajudaria a entidade de alguma forma, no sentido de que ele teria mais vezes entre as encarnações para revisar seus erros, ou esse tempo de vida encurtado o impediria? Eu sou Ra. Ambos estão corretos. O encurtamento do tempo de vida é uma distorção da lei do um, que sugere que uma entidade não receba mais experiência e mais intensidade do que pode suportar. Isso só tem efeito no nível individual e não tem influência sobre os complexos planetários ou sociais. Assim, o tempo de vida encurtado é devido à necessidade de remover uma entidade da intensidade da experiência que resulta quando a sabedoria e o amor tenham sido rejeitados, refletidos de volta na consciência do Criador sem serem aceitos como parte do eu. Isso faz com que a entidade tenha necessidade de cura e de muita avaliação da encarnação. Então, até aqui ele diz o seguinte, que toda experiência ela é individual. Então, ela não influencia os complexos planetários ou sociais, ou seja, cada um responde por si na sua própria evolução, independente do tempo em que essa pessoa, essa entidade, ela encarna.
E ele deixa claro também que quando a sabedoria e o amor são rejeitados, e ele reflete de volta na consciência do Criador, porque nós somos fractais do Criador. Então nós estamos aqui para experienciar essa vida física, mas experienciar e aprender a lei do um. Então, quando a entidade ela retorna e ela rejeita isso, e isso reflete na consciência do Criador, porque esse aprendizado ele não foi abrigado na alma dessa entidade. Então, nesse caso, ela precisa de cura e de avaliação para uma nova encarnação. Continuando, a incorreção reside, na verdade, de que, dadas as circunstâncias apropriadas, uma encarnação muito mais longa em seu contínuo espaço-tempo é muito útil para continuar este trabalho intensivo até que as conclusões sejam alcançadas através do processo catalítico. Esse processo catalítico seria, então, a evolução sem o desencarne. Então, se nós tivéssemos um tempo de vida longo, poderíamos modificar a nossa própria biologia e mudar de dimensão. Não seria necessário o desencarne. Vamos continuar. Questionador. Você falou do grupo sul-americano que foi colhido no final do segundo ciclo. Quanto tempo durou sua vida média no final do segundo ciclo? Eu sou Ra. Esse grupo isolado havia alcançado uma expectativa de vida que se estendia para cima em direção à expectativa de vida de 900 anos, apropriada para essa densidade. Questionador. Então estou assumindo que a ação planetária que estamos experimentando agora, que encurta, ao que parece, todos os períodos de vida aqui, não era forte o suficiente naquela época para afetá-los e encurtar seu tempo de vida independentemente. Isso está correto? Eu sou Ra. Isto está correto. É bom lembrar que naquele nexo no espaço-tempo era possível um grande isolamento. Então vamos lembrar que as civilizações elas viviam isoladas. Não eram como hoje, que nós temos países e conhecemos uns aos outros. Naquela época não era assim. Questionador. Aproximadamente quantas pessoas povoaram a Terra totalmente naquela época? Isto é, encarnado no físico em algum momento. Eu sou Ra. Estou assumindo que você pretende consultar o número de complexos mente, corpo e espírito encarnados no final do segundo ciclo principal, sendo este número aproximadamente 345 mil entidades. Questionador. Aproximadamente quantos foram colhidos do número total? Eu sou Ra. Havia aproximadamente 150 entidades colhíveis. Ou seja, nessa colheita, somente 150 entidades estavam prontas para mudar de dimensão. Olha, a gente não dava nem 1%, olha só. Questionador. Um número muito pequeno. Então, quando o próximo ciclo começou, essas são as entidades que ficaram para trabalhar no planeta? Eu sou Ra. Essas entidades foram visitadas pela Confederação e desejaram permanecer para ajudar a consciência planetária. Isto está certo. Questionador. Que tipo de visita a Confederação fez a este grupo de 150 entidades? Eu sou Ra. O ser de luz apareceu, trazendo o que pode ser chamado de escudo de luz. Falava da unicidade e infinitude de toda a criação e daquelas coisas que aguardam os que estão prontos para a colheita. Descreveu em palavras de ouro as belezas do amor vivido. Em seguida, permitiu uma ligação telepática para mostrar progressivamente aos interessados a situação da terceira densidade quando vista como um complexo planetário. Em seguida, saiu. Questionador. E todas essas entidades, então, decidiram ficar e ajudar durante o próximo ciclo de 25 mil anos? Eu sou Ra. Isto está certo. Como um grupo, eles ficaram. Houve aqueles associados perifericamente a essa cultura que não permaneceram. No entanto, eles também não puderam ser colhidos e assim, começando no mais alto, digamos, das sub-oitavas da terceira densidade, repetiu esta densidade. Muitos daqueles que tiveram uma natureza amorosa não são andarilhos, mas sim os desta origem particular do segundo ciclo. Os andarilhos, no caso, são seres de outras dimensões que
se propuseram a vir viver aqui no planeta. Mas ele diz aqui que essas pessoas de que ele está falando são pessoas que têm origem particular no segundo ciclo, que já estavam aqui. Questionador. Todas essas entidades ainda estão conosco neste ciclo? Eu sou Ra. As entidades que repetem o ciclo principal de terceira densidade têm, em alguns poucos casos, sido capazes de sair. Essas entidades escolheram se juntar a seus irmãos e irmãs, como vocês chamariam essas entidades. Questionador. Alguma dessas entidades eram nomes que conhecemos de nosso passado histórico, que apareceram como seres encarnados que encontramos em nossa história? Eu sou Ra. Aquele conhecido como complexo de vibração sonora, Santo Agostinho, é de tal natureza. A conhecida como Santa Teresa, de tal natureza. Aquele conhecido como São Francisco de Assis, de tal natureza. Essas entidades, sendo de origem monástica, como vocês chamariam, encontraram encarnação no mesmo tipo de ambiente apropriado para aprendizado posterior. Questionador. Bem, então como o ciclo terminou há 25 mil anos, qual foi a reação da Confederação à falta da colheita? Eu sou Ra. Ficamos preocupados. Então, o que ele diz aqui é que essas pessoas não tiveram aprendizado da lei do 1. Eles voltam sem ter adquirido uma certa evolução. Questionador. Alguma ação foi tomada imediatamente ou você esperou por uma ligação? Eu sou Ra. O Conselho de Saturno agiu apenas permitindo a entrada na terceira densidade de outros complexos mente, corpo e espírito da terceira densidade, não dos andarilhos, mas daqueles que buscavam mais experiência na terceira densidade. Isso foi feito aleatoriamente, para que o livre-arbítrio não fosse violado, pois ainda não havia uma chamada. Questionador. A próxima ação foi tomada pela Confederação. Quando ocorreu uma convocação? Eu sou Ra. Isto está certo. Questionador. Quem ou qual grupo produziu esta chamada e que ação foi tomada pela Confederação? A vocação foi a dos Atlantes. Este chamado foi para o que você chamaria de compreensão com a distorção para ajudar os outros eus. A ação realizada é aquela da qual você participa neste momento, a impressão de informações por meio de canais, como você o chamaria. Questionador. Este primeiro chamado foi antes de a Atlântida se tornar tecnologicamente avançada? Eu sou Ra. Isto é basicamente correto. Questionador. Então, o avanço tecnológico da Atlântida veio por causa deste chamado, mas eles também obtiveram informações tecnológicas que os levaram a crescer em uma sociedade altamente tecnológica? Eu sou Ra, não a princípio, mais ou menos ao mesmo tempo em que aparecemos pela primeira vez nos céus do Egito e continuando depois disso, outras entidades da Confederação apareceram aos Atlantes que atingiram um nível de compreensão filosófica, inspirar estudos no mistério da unidade. Foram passadas informações relacionadas com cristais, a construção de pirâmides, bem como de templos, como vocês os chamariam, que estavam associados ao treinamento. Eu falei um pouco disso no vídeo anterior. Então, questionador, este treinamento foi o mesmo tipo de treinamento iniciático que foi feito com os egípcios? Eu sou Ra. Essa formação era diferente, porque o complexo social era mais, digamos, sofisticado e menos contraditório e bárbaro em suas formas de pensar. Portanto, os templos eram templos de aprendizado e não a tentativa de separar totalmente e colocar em um pedestal os curandeiros. Questionador. Então, havia o que chamaríamos de sacerdotes treinados nesses templos? Eu sou Ra. Você não os chamaria de padres no sentido de celibato, de obediência e de pobreza. Eles eram sacerdotes no sentido daqueles dedicados ao aprendizado. As dificuldades tornaram-se aparentes quando os treinados neste aprendizado começaram a tentar usar os poderes dos cristais para outras coisas além da cura, pois eles estavam envolvidos não apenas com o aprendizado, mas também com o que vocês chamariam de estrutura governamental. Olha quando começa aí o ego do homem, né? Então já envolve a política da época. Questionador.
Todas as informações foram dadas a eles da maneira que você está dando nossas informações agora, através de um instrumento como este instrumento? Eu sou Ra. Houve visitas de tempos em tempos, mas nenhuma de importância na, digamos, passagem histórica de eventos em seu contínuo espaço-tempo. Questionador. Era necessário que eles tivessem um complexo social unificado para que essas visitas ocorressem? Que condições eram necessárias? Estou dizendo, que condições eram necessárias para que essas visitações ocorressem? Eu sou Ra. As condições eram duas: a convocação de um grupo de pessoas cujo quadrado superasse a resistência integrada daqueles que não queriam pesquisar ou aprender. O segundo requisito, a relativa ingenuidade daqueles membros da Confederação que achavam que a transferência direta de informações seria necessariamente tão útil para os Atlantes quanto fora para a entidade da Confederação. Eu quero ressaltar aqui uma coisa importante quando ele diz que a convocação ela foi feita por um grupo de pessoas cujo quadrado superava, no caso, a resistência de outras pessoas que não queriam pesquisar ou aprender. Então é interessante como a consciência coletiva ela é importante. É através desse chamado coletivo que nós temos ajudas de seres mais avançados, que eles estejam presentes aqui ou não. Então vamos continuar. O questionador. Entendo então, o que você está dizendo é que essas entidades ingênuas da Confederação tiveram a mesma coisa acontecendo com elas no passado, então elas estavam fazendo a mesma coisa com as entidades atlantes. Isso está correto? Eu sou Ra. Isto está certo. Lembramos que somos um dos membros ingênuos dessa confederação e ainda estamos tentando recuperar os danos pelos quais nos sentimos responsáveis. É nosso dever, assim como uma honra, continuar com seus povos, portanto, até que todos os vestígios das distorções de nosso ensino-aprendizagem tenham sido abraçados por suas distorções opostas e o equilíbrio alcançado. Olha então como os ciclos da humanidade se repetem. Eu trouxe essa história de Atlântida para que a gente possa conhecer um pouco da própria história, e a gente vai continuar ainda no próximo vídeo, mas também entender como ocorre esse processo de ascensão. Porque os Atlantes naquela época eles pediram coletivamente, a nível de consciência, essa ajuda que chegou até eles, né? Infelizmente não concluiu a história como deveria, porque vocês vão ouvir no próximo vídeo, existiram outras pessoas que foram por caminhos negativos. Aqui eu espero que no nosso planeta, nesse momento, o maior número de pessoas possa ascensionar, e aqueles que não conseguirem, é a lei cósmica, eles vão sim para um planeta que ressoa com a vibração deles, mas eles também vão ter a oportunidade e o momento de ascensionarem. Então não esqueçam de curtir, de compartilhar, e quem está aqui pela primeira vez, se gosta do assunto, de seguir nosso canal. Gratidão, muita paz, muita luz e amor na vida de cada um de vocês. Até a próxima!